Olá, aqui no Linha de Frente a gente discute temas importantes para a Bahia, para toda a região que a gente compreende como região Nordeste, mas sobretudo para as questões voltadas para o nosso patrimônio histórico, para o nosso acervo cultural enorme e também para as questões de terceiro setor. Esses temas todos perpassam a pasta da cultura no estado da Bahia e estamos aqui com um representante dela, Bruno Gomes Monteiro, 40 anos, nosso convidado é o secretário estadual de Cultura, que está nos dando o privilégio de ter uma conversa aqui pela primeira vez no Linha de Frente. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Pablo. Prazer estar com você aqui no Linha de Frente, na TV Aratu. Como eu falei na introdução, sua pasta eu posso chamar de multidisciplinar, de transversal, porque quando a gente fala de cultura, na Bahia especificamente, a gente está falando de tradições, a gente está falando de uma riqueza, de um patrimônio inestimável. Você está se sentindo confortável defendendo uma pasta que é tão preciosa para nós baianos? Com certeza, até porque a cultura baiana, ela é fundadora da cultura nacional. E a cultura, ela traz sempre os traços das nossas identidades, das nossas ancestralidades, tudo aquilo que nos trouxe até aqui, mas também com uma característica de transformação muito grande, né? A cultura está sempre em processo de modificação, de atualização, e os tempos atuais, com essa comunicação também sempre tão dinâmica, com as informações literalmente na palma da mão, pelo telefone celular, fazem disso também ter um fluxo muito grande. Então, as juventudes hoje estão produzindo novos fazeres culturais e a gente tem esse desafio de preservar aquilo que é identitário, aquilo que é ancestral, aquilo que é a raiz da nossa cultura e, ao mesmo tempo, compreender essas transformações, essa atualização que a agenda sofre todos os dias. Tem um evento simbólico disso que você falou, eu quero tratar a respeito, que é o Museu da Arte Contemporânea, que traduz em forma material o que você está falando, que é colocar novos olhares sobre essa produção cultural e artística. Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre sua trajetória também, que é muito rica, mas antes, me fale sobre a injeção de recursos que a cultura está recebendo, não só na Bahia, mas no Brasil como um todo. Para mim, foi um fôlego renovado para artistas, para produtores em geral, para todo esse segmento. É isso mesmo, Bruno? É isso mesmo, Pablo. Nós tivemos, durante a pandemia, uma grande articulação do setor cultural, da sociedade civil como um todo, e contamos com uma grande sensibilidade do Congresso Nacional, que aprovou 2 leis emergenciais, a Lei Aldir Blanc, que já veio como um primeiro impulso para o setor cultural no momento de grandes dificuldades durante a pandemia, e depois nós tivemos a Lei Paulo Gustavo, que significa uma injeção de 3,8 bilhões de reais na cultura. É um recurso que estava lá parado, que não era utilizado, dos fundos, tanto do Fundo de Cultura quanto do Fundo Setorial Audiovisual, e que esse recurso agora chegou para injetar naquilo que a ministra Margarete Menezes fala como um SUS da cultura, que é a primeira vez na história que há uma destinação de recursos para todos os municípios e todos os estados do país. Então, isso significa que muitas localidades, sobretudo municípios pequenos e médios, que muitas vezes não tinham um sistema, não tinham uma gestão de cultura municipal, não tinham essa expertise, passam a ter agora, passam a contar com uma estrutura, passam a contar com políticas públicas de fato, que começam a dar uma injeção. Porque nós temos uma compreensão de que o poder público, o governo, não faz cultura. Quem faz a cultura são os agentes culturais que já estão nas localidades. O governo chega com recurso, chega com política pública como um meio para que essa cultura se desenvolva, com toda a sua capilaridade, com toda a sua interface com a educação, com as outras áreas do conhecimento, com o turismo, com as universidades, enfim, com toda essa possibilidade que a cultura traz. E isso que você está, desculpe até te interromper, porque isso merece um destaque especial. O governo, como fomentador da cultura, que já é praticada e exercida pela comunidade, evita também que a cultura seja usada de maneira política. Cultura e arte são atividades políticas, mas ela ser usada como instrumento político não seria algo legítimo no momento que a gente está vivendo. Você concorda? Olha, a cultura, o ser cultural é um ser político por si só. A cultura ela é questionadora, ela é ousada, ela sempre foi de se levantar e mostrar a sua opinião. Não foi diferente durante a pandemia, não foi diferente durante esses últimos anos que nós tivemos um governo federal que tanto perseguiu a cultura e tentou aniquilar, e a cultura resistiu.
resistiu, se unificou, conseguiu mostrar sua força, lutar, e hoje nós temos recursos de fato que garantem esse investimento nos mais diversos fazeres culturais. Só que na Bahia, com os recursos da Paulo Gustavo, é um investimento de 300 milhões de reais. Isso é inédito, isso nos possibilita hoje, somente com o Estado, com 150 milhões de reais, com os editais que nós lançamos, o apoio direto aos fazeres culturais, desde os mais tradicionais até os mais novos que acontecem nas escolas, acontecem nas praças públicas, em todos os 27 territórios de identidade, nos 417 municípios. Afinal de contas, a gente precisa também ter essa compreensão dessa diversidade cultural que é produzida no estado da Bahia. É excelente isso, porque muitas vezes a gente enxerga a cultura Bahia como a cultura do recôncavo, a cultura da capital, mas a cultura é muito mais plural quando a gente olha para todos os territórios que compreendem nosso estado. Aí quando você me fala da Lei Paulo Gustavo, eu já aproveito sua presença aqui para esclarecer para a população que tem a linha da Lei Paulo Gustavo, que é do governo do estado, e tem as outras linhas que são diretamente das prefeituras. Essa das prefeituras, o governo tem alguma ingerência ou não? É um recurso direto federal para o município? Não, foi feita uma divisão de recursos que o governo federal repassou para os estados e para os municípios. Aqui na Bahia foram 147 milhões para o estado, para o governo do estado, e 136 milhões para as prefeituras. Cada prefeitura recebe de acordo com a sua população, né, com a mesma distribuição do Fundo de Participação dos municípios. E aí, cada município fez da forma que achou mais prudente. Seus editais, alguns investiram somente no audiovisual, outros permitiram o conjunto das artes serem beneficiadas pelos recursos. O que é possível com a Paulo Gustavo é o compartilhamento do financiamento. Então, o mesmo projeto pode ter um financiamento de recursos do município e do estado, mas o estado não interfere. O que nós fizemos, enquanto governo do estado, foi chamar o conjunto dos secretários, gestores municipais de cultura, prefeitos e prefeitas, para uma orientação, para mostrar como é que funcionava a lei, os prazos, como apresentava o plano de trabalho, os editais, por sinal, do governo do estado da Bahia, serviram como exemplo para vários estados, pelo entendimento que são editais também mais facilitados, que tem uma abrangência maior. Então, tudo isso a gente trabalha de forma articulada, mas os entes federados têm a sua autonomia para tocar a política. Cultura na Bahia é um assunto aqui tratado hoje pelo secretário da pasta, Bruno Gomes Monteiro, que está nos ajudando a entender toda a pluralidade, a diversidade e a maneira que os governos têm de incentivar a cultura, que é também geração de emprego e renda no nosso estado. E aí eu não posso deixar de mencionar o verão que está chegando e todo o planejamento que o governo faz para incentivar, para intensificar a vinda dos turistas e também para fazer com que os baianos se sintam à vontade nesse prefixo de verão que a gente tem em nosso estado. Você já está pensando no carnaval? O que é que vai ter de novidade que você pode antecipar para a população baiana? Olha, Pablo, nós estamos trabalhando e preparando um verão com muita valorização da cultura, entendendo o quanto isso é um atrativo, como você mencionou, para os turistas que vêm até a Bahia, que vêm até Salvador, mas que vêm para o conjunto do nosso estado nos visitar. Toda essa movimentação, toda a movimentação para as pessoas que vivem aqui, que também têm essa expectativa, afinal de contas, o baiano e a baiana gostam muito desse momento, mas também pensando no ponto de vista econômico, porque uma coisa está associada à outra. A cultura hoje já responde por 3,11% do PIB nacional. Então é um setor em franco crescimento, gera emprego, distribui renda e nós não temos nenhuma dúvida de que o verão, com uma programação mais intensa, culturalmente mais aquecido, se representa também a economia girando, mais pessoas empregadas, mais pessoas se desenvolvendo economicamente a partir da cultura. Nós estamos preparando um carnaval ainda mais maior, mais diverso, mais intenso, atendendo a muitas reivindicações que nós ouvimos a partir do carnaval desse ano, por exemplo, dos comerciantes, das associações do Pelourinho, que nos pediram para ter uma programação mais diversa do ponto de vista cultural.
também trazendo outros públicos. Nós estamos ampliando o Carnaval Ouro Negro, que já foi lançado também, que é um apoio importante aos blocos afro, que agora a gente está ampliando para outras manifestações afro também, que não somente os blocos carnavalescos. Por exemplo, o Ouro Negro 2024 vai apoiar manifestações culturais nas lavagens, na lavagem do Bonfim, na lavagem de Itapuã, na lavagem de Santo Amaro, também em outras festas como Micareta de Feira de Santana, como outras festas culturais que acontecem no estado, porque é isso também. Isso aí é inédito, né? É inédito, né? É inédito. Como em 2023 o Ouro Negro, no seu 14º carnaval, teve o maior investimento na história, agora a gente vai dobrar esse investimento e ampliando a ação do programa. Afinal de contas, ele é um programa fundamental para o desenvolvimento dessas expressões que são da raiz da nossa cultura, os blocos afro, afoxé, reggae, blocos de índio, enfim, todas essas manifestações que muitas delas às vezes têm o Ouro Negro como sua única fonte de financiamento. Então nós não podemos enxergar essas entidades somente como um bloco de carnaval que vai se apresentar na avenida numa noite como se fosse resumisse aquilo. Então o nosso entendimento e da nossa política nesse momento é de ampliação justamente para que essas manifestações tenham um apoio mais permanente e possam trabalhar também ao longo do ano, se preparando, seja para o verão, para o carnaval, mas seja também para outras manifestações durante o ano. Muito bem, e para fazer um paralelo, claro que a comparação nem é justa, mas é um paralelo que a gente pode fazer. Escolas de samba no Rio de Janeiro têm atividades praticamente o ano todo, o calendário é anual. Então, você faz muito bem ao dizer que não podemos considerar uma agremiação, uma cultura viva, como é um bloco afro, um ijexá, um afoxé, como algo apenas para ser exibido durante os dias de carnaval. Eu tenho dito muito, Pablo, que essas entidades não são entidades que fazem carnaval, são entidades que fazem cultura. E a cultura não se restringe a um mês do ano ou a uma estação. A cultura acontece todos os dias do ano. Então, esse apoio maior e mais permanente também diz muito sobre isso. Muito bem. Há um enfoque que o governo sempre coloca no Carnaval do Pelourinho, você já citou até a possibilidade de melhorias, de avanços. Você está enxergando o Carnaval do Pelourinho esse ano ainda melhor do que o do ano... o Carnaval do ano que vem ainda melhor do que o desse ano? A gente já está no final do ano, a gente já está nessa transição. Estou atropelando. Eu comento esse ato falho várias vezes, mas com certeza. O Carnaval de 2023, que foi o Carnaval da retomada, ele também serviu de teste para muitas coisas, né? Todos tínhamos dúvidas de como seria esse retorno da população ao Carnaval depois da pandemia, depois dos traumas, depois de tantas perdas. E o que nós vimos este ano, de 2023, por exemplo, no Pelourinho, foi a presença muito intensa das famílias, crianças, pessoas idosas, adultos, várias classes sociais, as pessoas como um todo se encontrando ali e participando e celebrando muito aquele momento. Mas nós ouvimos muito, por exemplo, dos comerciantes que estão no Pelourinho, das associações, da necessidade de ter outras atrações também, que diferem um pouco das que estão nos blocos, das que estão na avenida, das que estão na barra. Então a gente precisa também ter essa compreensão de quais são as diferenças, diferentes públicos, o que eles buscam no carnaval como o do Pelourinho. Então isso nós levamos em conta ao abrirmos o edital Carnapelô 2024 para selecionar essas atrações e ao mesmo tempo para montarmos uma programação que dê conta dessa diversidade, porque às vezes a gente não pode também achar que uma atração de sucesso é somente aquela que bota milhares de pessoas na frente de um palco, porque tem públicos e públicos. A gente precisa considerar as especificidades desses públicos e é isso que a gente tem feito com muito cuidado, com muita atenção, com muito diálogo, para que o carnaval seja ainda maior, mais democrático e mais inclusivo para todas as pessoas. Vai ser um carnaval especial, afinal de contas é o carnaval que nós comemoramos os 50 anos dos blocos afro, com o aniversário do Ileaie, que é o primeiro dos blocos afro, que completa 50 anos em 2024, e nós faremos do carnaval de 2024 uma grande celebração também aos 50 anos dos blocos afro. Muito bem, Bruno Monteiro, aqui o secretário de Cultura, tratando sobre esses temas que são tão úteis, importantes e são caros para a sociedade baiana. Um deles, se eu pudesse materializar a cultura e a arte da Bahia em um edifício, claro que tem vários emblemáticos, mas o Teatro Castro Alves é a alma da cultura baiana. O Teatro Castro Alves reúne todo o simbolismo de grandes encontros, de grandes apresentações, do que é visto e do que não é visto, do que está na coxia, do que está no palco, do que está nos bastidores.
quais os planos do governo para o Teatro Castro Alves? Olha, o Teatro Castro Alves é uma preciosidade, não só para a Bahia, mas para a cultura brasileira. Nós temos um grande apreço e um grande carinho por esse equipamento. Estamos trabalhando com muita responsabilidade pelo complexo como um todo. Afinal de contas, o Teatro Castro Alves não é só o edifício principal, ele tem a concha acústica, tem a sala do coro, ele tem a esplanada, o foyer, tem toda essa possibilidade. É um equipamento muito vivo, um dos poucos equipamentos no Brasil que tem a capacidade de reunir 10 mil pessoas em diferentes eventos ao mesmo tempo, falando da concha, da sala principal e da sala do coro especialmente. E nesse momento nós estamos finalizando o processo que vai subsidiar a licitação da reforma da sala principal, do nosso centro técnico e do foyer, e teremos num período de 18 a 24 meses, o teatro mais moderno do Brasil e um dos mais modernos do mundo. O TCA tem 55 anos, a última reforma aconteceu há 30 anos, em 1993, então ele tinha necessidade de atualização mesmo, não só atualização da sua estrutura física, mas também daquilo que é chamado, né, nessa linguagem do teatro, das disciplinas específicas, no caso de acústica, de iluminação, toda a parte normativa de acessibilidade, e tudo isso está nesse projeto agora, que nós estamos no momento final de compatibilização de toda a parte específica com a parte da obra, para lançarmos a licitação e termos esse teatro realmente totalmente modernizado. Um investimento desse deve ser muito importante. Superior a 200 milhões de reais. E 2 anos de trabalho, praticamente, vocês vão levar aí. Muita gente vai falar, o que é que vai ser feito nesses 2 anos? Como é que a gente vai conseguir preencher essa lacuna? Eu imagino também que vocês já pensaram nisso. Então, nós temos, como eu falei, o complexo Teatro Castro Alves segue ativo, a concha acústica aí toda semana com recorde de público, sempre com grandes espetáculos. Nós estamos aí de volta também agora com o projeto Domingo no TCA, com ingressos a R$1 inteiro e 50 centavos o meio, agora na concha acústica também, com a possibilidade de popularizar mais o acesso a esse equipamento. Mas nós queremos, primeiro, que essa obra seja feita em etapas, afinal de contas, nós temos toda a parte do centro técnico, do foyer, que podem já, ficando prontas antes, abrigando já algumas manifestações, abrigando alguns tipos de apresentações, e também estamos estudando um projeto de que tudo aquilo que acontece no TCA, seja na nossa parte das oficinas, toda a parte técnica, tanto a orquestra sinfônica, o balé do teatro, a gente também tem um projeto itinerante para viajar o estado e aproximar também tudo isso que acontece, todas essas belezas, essas riquezas da nossa cultura que são produzidas no Teatro Castro Alves também possam rodar a Bahia, e com isso levar o acesso ao teatro a pessoas e a comunidades que nunca antes tiveram esse acesso. Está aqui Bruno Monteiro. Bruno, eu preciso falar aqui para o público, você sempre teve uma participação junto com a imprensa, geralmente a imprensa mais do setor de política, sempre nos bastidores. Ele trabalhou assessorando. Aliás, ele que vai contar. Como é que sua trajetória política, profissional, de bastidores até chegar aqui? Me conta aí. Olha, eu comecei muito cedo, no movimento estudantil ainda, eu comecei a me envolver com a política, com o Partido dos Trabalhadores, lá no Rio Grande do Sul, de onde eu sou natural. Em Porto Alegre, na década de 90, havia uma efervescência muito grande da participação política, sobretudo da esquerda. Então foi ali que eu começo. Depois eu fui para Brasília, levado pela deputada federal Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, com quem eu trabalhei por muitos anos. Fui seu assessor de comunicação, depois seu chefe de gabinete. Ela foi ministra de Direitos Humanos, eu estive com ela. Depois trabalhei com a presidenta Dilma Rousseff, assessorei na campanha à reeleição no segundo mandato. Depois do impeachment, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar com produção audiovisual, com produção artística. Fiquei lá por 2 anos, também numa experiência muito rica. E fui convidado no início de 2018 pelo hoje senador Jacques Wagner, com quem eu já tinha estado no Palácio do Planalto, no momento ali do governo Dilma, para vir à Bahia cuidar da sua campanha para o Senado. Então vim no início de 18, coordenei a campanha dele ao Senado, ele foi eleito e eu fiquei aqui, e nós tivemos sempre essa relação que você se referiu, eu trabalhando com o senador Jacques Wagner. E no ano passado, 2022, fui convidado para coordenar a comunicação da campanha de Jerônimo. Fizemos uma campanha muito bonita, vitoriosa, e depois ele me convidou
com muita honra, aceitei o convite para ser secretário de Cultura do Estado da Bahia. É muito diferente, causa estranheza sair dos bastidores e vir para a ribalta assim, inclusive podendo ser alvo de críticas, que constrói, podendo ser alvo de críticas que só estão ali com o objetivo negativo de tentar colocar para baixo. É difícil esse momento? Olha, eu acho que é um processo natural. Quando a gente tem uma vivência de tanto tempo como eu tive de bastidores, a gente acaba acostumando, entendendo muito, né? Claro, é diferente estar atrás da câmera e hoje estar na frente da câmera, mas eu encaro com naturalidade, acho que é um processo também, a minha vivência, tudo aquilo que eu construí na política, na comunicação e na cultura ao longo dos anos me traz até aqui. E são processos que eu considero naturais mesmo. As críticas e todas as observações que são feitas também considero naturais. A gente vive na democracia, a democracia é assim, é construída assim, e a cultura por si só, como eu já citei aqui também, é um setor contestador, é um setor naturalmente questionador e vem de um período muito difícil, vem de um período que foi muito maltratada. Então, os últimos anos foram muito difíceis para a cultura no Brasil. Então, é natural também que haja uma cobrança para que as coisas aconteçam de uma forma mais imediata, que as coisas tenham mais pressa. E a gente que está na gestão tem essa sensibilidade, eu dialogo muito, eu venho dessa militância também no setor cultural, então eu sei desses anseios, mas com a responsabilidade que nós temos, estando na gestão também, vem a capacidade de mediação, sabendo o que nós temos de emergência, aquilo que tem que ser tratado de forma mais urgente, aquilo que vai ser tratado ao longo dos anos, mas com a convicção de que estamos fazendo um trabalho de que vai elevar a cultura baiana a outro patamar, atualizando a agenda, com mais investimentos, diversificando também o investimento nos fazeres culturais e garantindo uma cultura cada vez mais plural, mais inclusiva e mais democrática, que é o que a gente espera. Esse tipo de resposta que Bruno deu aqui demonstra muito bem o estilo, a personalidade que eu conheço, um jeito sereno de lidar com as coisas, como se diz popularmente, de matar a bola no peito, colocar no chão e sair distribuindo passe, se fosse uma analogia com o futebol. Você tem uma característica, a sua leveza, assim, sua espontaneidade, sua alegria, em vários eventos ficam demonstradas quando você dança, quando você vai lá, participa de uma roda de capoeira, canta com alguém. Para um gestor público, principalmente aqui na Bahia, isso não é muito comum. As pessoas às vezes se acostumam com um jeito sisudo, assim, meio carrancudo. Gerou algum tipo de paradoxo. Não, esse cara aí não pode ser secretário porque ele dança demais, ele é muito divertido. Não é uma contradição a pessoa estar na cultura e não poder se manifestar desse jeito, porque algumas pessoas consideram que gestor público tem que estar de paletó e gravata ali, sempre de azul marinho e branco? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Pablo, eu vivo a cultura ao longo de toda a minha vida. Isso vem desde o menino da escola que fazia teatro, mas a minha ligação com a Bahia começa pela cultura há mais de 20 anos. Eu vim para a Bahia a primeira vez para o Carnaval, atraído por aquele encantamento, e eu sempre fui uma pessoa que vivia as coisas de uma forma muito intensa. Então, eu acho que isso tem um diferencial inclusive na minha percepção de fazer, de planejar, de dialogar, de construir a política pública como alguém que vive. E eu sei que às vezes as pessoas tentam transformar isso em algo pejorativo. Ele só gosta de festa. Sim, eu gosto muito de festa. E isso também me faz ter uma percepção como as pessoas que vivem esses eventos, qual é a expectativa delas, tanto a expectativa de quem está trabalhando naquilo, e eu trago também essa experiência como produtor, como de alguém que está ali para se divertir. E eu acho que quando a gente faz isso, quando a gente tem essa vivência e tem essa capacidade de se entregar para algo, as coisas são mais verdadeiras. Eu não acreditaria num gestor cultural, por exemplo, que ficasse olhando, assistindo as coisas com uma certa distância, com uma certa frieza. Então, eu realmente, onde tem oportunidade, eu vou, eu vivo, eu participo daquilo, e eu acho que isso faz as coisas ter mais verdade, sabe? Ter um sentimento de pertencimento também. Afinal de contas, é sobre isso. Quando a gente fala de cultura e somos seres culturais, o ser humano é um ser cultural, nós estamos falando de pertencimento. Então, eu me sinto também pertencente a essa cultura, eu sou resultado dessa cultura, sou um fruto dessa cultura, e eu acho que isso me possibilita também ser
ser um gestor mais antenado com as coisas que estão acontecendo e ser alguém disposto a trabalhar pela cultura do erudito ao paredão, como eu sempre falo, afinal de contas, é sobre isso que a gente também está dialogando e está fazendo. Essa frase é legal, pode virar o slogan, a cultura do erudito ao paredão, e com certeza as pessoas, a sociedade percebe quando há a verdade, quando não é um personagem, a sociedade, isso termina fincando uma raiz que a longo prazo dá bons frutos. Falando em longo prazo, eu preciso tratar de política, você conhece muito bem o ambiente político, na prática, na teoria, a cultura aqui na Bahia, nessa rivalidade sadia, como eu gosto de falar, entre o governo de um espectro ideológico e a prefeitura de Salvador de outro espectro, a cultura se tornou um ponto de confluência, de convergência, mas também de uma disputa política saudável. Cada um, o governo e a prefeitura, quer fazer melhor e mais pela cultura. Você também enxerga essa rivalidade do bem? Olha, eu vejo que a cultura cresceu a um ponto que ela se tornou hoje um fator da disputa política. Isso é muito positivo. Porque durante muitos anos a gente viu a cultura ser tratada como algo marginal, como algo assim que ficava ali por último, sabe? Meio que não tinha importância. Quando se ia para um debate de projetos políticos, sempre se falava de segurança, de saúde, de educação e não se falava de cultura. Então eu acho muito positivo que nós tenhamos evoluído para que a cultura hoje seja de fato percebida como esse ponto. Eu considero, não falando somente de Salvador, mas do conjunto dos 417 municípios, que nós temos buscado sempre realizar um trabalho que é um trabalho de integração. Assim como eu sempre busco a referência no que o Ministério da Cultura está fazendo, entendendo que o que vem de Brasília, o que vem nacional, dá uma diretriz, a gente incorpora aqui no governo do estado e eu tenho buscado o conjunto também dos secretários municipais para que nós possamos também trabalhar de forma aquilo que puder ser unificado, pelo menos fortalecendo, todo mundo ganha. É muito melhor do que cada um ficar puxando para um lado. Sobre Salvador especificamente, eu tenho uma relação excelente com o secretário Pedro Torinho, que é meu amigo pessoal. Nós conversamos muito, sabemos disso, sabemos que nós estamos em projetos políticos que não estão no mesmo lado, mas estamos sempre buscando o diálogo e aquilo que nós podemos fazer de forma unificada, compreendendo que em muitos momentos, isso eu conversei com o Pedro logo que ele assumiu um pouquinho depois de mim, muitos momentos vão tentar ficar puxando cada um para um lado e é da vida, isso é da política, mas tudo aquilo que nós conseguimos trabalhar de forma unificada, trabalhar juntos, acontece. Eu já tive em vários eventos da prefeitura, fui muito bem tratado, tanto pelo secretário quanto pelo prefeito. Pedro teve também alguns eventos, representando a prefeitura em alguns eventos do estado, da mesma forma, afinal de contas, a gente precisa disso, compreendendo que a política e o período eleitoral vai impor uma agenda, mas aquilo que, enquanto nós estamos na posição de gestores, de governantes, a gente precisa trabalhar também de forma a construir coletivamente. E aí eu posso ratificar, na condição de jornalista, que também é um fiscal dos agentes públicos, que a cultura do governo do estado e a cultura da prefeitura estão em boas mãos de pessoas jovens, antenadas, pessoas com a capacidade de enxergar um pouco mais à frente do que a gente está vivendo hoje e também com toda a expertise para poder adotar práticas na cultura de gestão de alto nível. Eu acho que a gente está muito bem representado, tanto com você, tanto com o Pedro Tourinho. E aí, com essa frase, que é também um agradecimento, eu quero encerrar a entrevista agradecendo sua participação, desejando boa sorte. Você está num momento de vida, de carreira especial e a Bahia também está num momento que precisa muito da energia, do vigor e da capacidade intelectual de pessoas como você. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito gratificante a gente ter esse reconhecimento. Afinal de contas, eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a missão mais importante da minha vida. E é uma responsabilidade muito grande, eu tenho falado isso desde que eu fui escolhido secretário, comandar essa pasta, não é qualquer pasta, é a pasta da cultura no estado da Bahia, e nós temos feito um trabalho e a nossa dedicação é para a valorização desse conjunto de fazeres culturais que estão em todo o estado. Eu tenho viajado muito, tenho me deparado com muita coisa linda, muito rica que acontece, e o nosso trabalho
a todo momento é pela valorização, pela democratização, entendendo a cultura como algo que transforma as vidas, que emancipa o ser humano, que com certeza dá uma contribuição muito forte para a transformação também social que nós estamos construindo juntos. Bacana. Muito obrigado. Obrigado a você. Bruno Gomes Monteiro, 40 anos de idade, secretário estadual da Cultura da Bahia. Como ele mesmo falou, não é qualquer cargo não, viu? Tem que respeitar. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Oferecimento: Governo do Estado, Bahia, Terra da Liberdade.